Olá a todos, olá a todas. Eu sou o Breno, faço parte do corpo editorial da História Revista UFG. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que nos assistem. Estamos iniciando mais uma live da História Revista UFG. A revista está ligada à Faculdade de História e ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Essa live faz parte de um projeto de extensão universitária do corpo editorial da revista e tem como principal objetivo contribuir para a divulgação do conhecimento científico produzido no âmbito da universidade pública em contexto democrático e plural. Hoje, o nosso tema será negacionismo, revisionismo histórico e historiografia em tempos de pandemia. Aliás, gostaria de lembrar que esse foi um dos temas mais solicitados pela nossa audiência nos últimos meses. Sempre nos comentários e nas mensagens que vocês nos mandavam, esse tema aparecia. Então, temos grande expectativa para discutir essa questão hoje. Para debater sobre esse tema tão importante, tão relevante, no nosso momento atual, o nosso convidado é o professor Alexandre Sá Avelar, da Universidade Federal de Uberlândia, a quem eu desde já agradeço pela gentileza e pela disponibilidade de ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, viu, Alexandre? Vou fazer uma rápida apresentação aqui do professor Alexandre e daqui a pouco eu passo a palavra para ele, caso ele queira destacar algum projeto mais recente que ele está fazendo. Vai ser uma honra para a gente ficar sabendo do que você tem feito nessa quarentena. Mas antes disso, eu vou fazer uma rápida apresentação do nosso convidado de hoje. E também queria incentivar a vocês que nos assistem a mandarem as suas perguntas. Nós teremos os comentários dessa publicação abertos para vocês mandarem dúvidas, questões. Abriremos um espaço aqui para o professor Alexandre comentar e responder as perguntas de vocês. Ainda no campo dos avisos, eu lembro que serão emitidos certificados de participação. Para isso, basta vocês acompanharem os nossos comentários, tá? Vai ser postado no link, nos comentários um link do Google Forms, formulários do Google, e por meio desse link vocês poderão entrar, colocar os dados de vocês e futuramente nós do corpo editorial vamos enviar o certificado. Então, vou fazer uma rápida apresentação do nosso convidado de hoje. Alexandre Sá Avelar é professor associado no Departamento de História da Universidade Federal de Uberlândia. Além disso, ele realizou estágio pós-doutoral na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris e é pesquisador do CNPq como bolsista de produtividade. Alexandre Avelar atua na área de História e suas pesquisas se concentram em temas de teoria da história e história da historiografia. Entre as publicações mais recentes do nosso convidado de hoje, gostaria de destacar 3 itens: um artigo e 2 livros. O primeiro item que eu gostaria de destacar é o artigo que foi publicado em inglês, em parceria com Matheus Pereira, cujo título traduzido é Memória, Ética e Tempo Presente nos Periódicos Brasileiros de História, 1981 a 2014. O segundo item da produção do nosso convidado que eu gostaria de destacar é o livro O Futuro da História, da crise à reconstrução de teorias e abordagens, que é uma coletânea de artigos organizada em parceria com o Júlio Bentivolio e publicada pela editora Mil Fontes. O terceiro item é o livro O que pode a biografia, uma coletânea organizada pelo professor Alexandre Avelar, juntamente com Benito Schmidt, e publicada pela editora Letra e Voz. Alexandre, então eu quero reforçar aqui os meus agradecimentos pelo aceite do convite, e antes de entrar no tema mais propriamente dito da nossa live,
eu gostaria de abrir um espaço para você nos dizer sobre os seus projetos de pesquisa mais atuais. Eu destaquei alguns itens da sua produção. Se você quiser comentar mais algum que porventura eu tenha esquecido, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Breno. Boa noite, boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer o convite, né, muito gentil dos colegas da História Revista, da UFG, um lugar onde eu tenho muitos amigos e sempre sou muitíssimo bem recebido. É, de fato, uma grande alegria poder participar de mais esse encontro, nessas formas cada vez mais virtuais que somos forçados a desenvolver, né, durante essa pandemia. Bom, em relação às pesquisas, agradeço esse espaço aberto, né, para que a gente possa divulgar nossos projetos, né. Eu tenho uma trajetória já de alguns anos de pesquisa a respeito das relações entre escrita biográfica e escrita da história, entre biografia e escrita da história. Mais especificamente, eu tento compreender como a biografia pode ser uma modalidade escrita da história. Então, eu investiguei, a partir dessas questões, desses problemas, a produção biográfica do IHGB pós queda da monarquia, durante o regime republicano, principalmente nas 4 ou 5 primeiras décadas. Era o projeto anterior do CNPq, que se encerrou, inclusive está para sair um artigo agora sobre esse tema, para quem tiver interesse na história da historiografia, deve sair na próxima ou na edição seguinte. E, atualmente, nessa seara ainda das relações entre biografia e história, eu tenho investigado, que é o novo projeto do CNPq, que começou esse ano, tem investigado que eu postulei, aí mais me voltando para a historiografia profissional, acadêmica, né, o que eu postulei como uma possibilidade, uma hipótese de trabalho a ser verificada a existência ou não de uma teoria da biografia histórica no Brasil. Ou seja, a partir de quais questões e quais as peculiaridades, especificidades brasileiras do fazer biográfico entre os historiadores. Então, esse é o projeto que se iniciou esse ano e vai se estender pelos próximos 3 anos. Por outro lado, né, de forma mais, digamos, mais autônoma, eu também tenho desenvolvido algumas pesquisas, tenho tido um interesse muito grande nas formas e nos usos do passado envolvidos na construção da categoria de vítima, principalmente relacionada aos chamados passados sensíveis, os passados traumáticos, ditaduras, genocídios, etc. Como essa categoria é construída, né, e quais usos e abusos do passado estão envolvidos nela. Esse é um projeto, digamos, mais autônomo, né, que eu conduzo sem estar necessariamente vinculado, né, a nenhuma agência de pesquisa, e por isso mesmo com um grau de liberdade um pouco maior, né. Então, eu gostaria de destacar, né, nessa abertura que você deu no início, esses projetos, né, que estão sendo desenvolvidos, né, já iniciados e que vão se estender, espero, por alguns bons anos. Muito bem, Alexandre. Uma das frentes que a gente não destacou aqui, mas foi uma das frentes pelas quais eu comecei até a conhecer mais o seu trabalho, é um livro que você tem sobre os desafios do ensino de história. Esse livro me ajudou, inclusive, a me preparar para os concursos, né? Acho que é uma frente que você já atuou, não é isso? Já temos algumas... Oi, diga. Não, era um livro que já tem um certo tempo, acho que é de 2011 ou 2012. Isso, foi bastante interessante. De lá para cá, a gente teve um desenvolvimento muito importante, muito expressivo, né, nos debates sobre ensino de história. Provavelmente esse livro seria reatualizado em muitas questões, mas eu fico contente que ele tenha te ajudado. Sim. Bastante feliz. Alexandre, já temos algumas participações aqui. O Alex Guimarães, ele te parabeniza pelos seus trabalhos no campo da biografia, né, no qual você é uma das referências no país. E temos também, gostaria de cumprimentar o Maicon Douglas, a Camila Herman, a Daniela Medeiros, Thaís Thalita, o João Francisco, que já nos mandaram uma saudação
Fiquem conosco, tá? Fiquem à vontade para enviar perguntas e comentários. Como eu disse, caso vocês se interessem pelo certificado, aí nos comentários vocês percebam que tem um link do Google Forms que foi postado, basta vocês acessarem e inserirem os dados. Alexandre, vou começar então com uma primeira questão de caráter mais conceitual, para a gente fazer um esclarecimento acerca de alguns conceitos que têm aparecido de maneira um tanto quanto confusa no debate contemporâneo. Uhum. Na sua perspectiva, de que modo a gente pode distinguir os conceitos de negacionismo e de revisionismo histórico? Breno, essa é uma ótima questão, justamente pelas confusões conceituais que são muito recorrentes nos usos desses conceitos. Então, eu sempre digo que começar uma discussão sobre negacionismo, revisionismo, é sempre bom iniciar com algumas balizas conceituais para a gente poder avançar. É fato que hoje os dois termos são usados de forma muito próximas e não sem razões, como a gente vai deixar claro na nossa discussão. Negacionismo e revisionismo, entretanto, esse uso associado que os aproxima é relativamente recente. Há um texto de um historiador italiano de quem eu gosto muito, Enzo Traverso, que faz uma genealogia do termo revisionista para tentar mostrar que até mais ou menos a década de 60, 70 mais precisamente, o termo gozava até de uma reputação bastante considerável. Ele vai retomando mesmo os usos do termo revisionismo, né? A primeira aparição do termo, né, pelo menos em língua francesa, está relacionada ao conhecido caso Dreyfus, onde escritores como Émile Zola solicitaram uma revisão do processo do Dreyfus, que acabou desfazendo uma grande injustiça, né? Ele havia sido condenado, né, injustamente por espionagem, enfim. Isso no final do século XIX, início do século XX. Revisionistas também eram aqueles que, dentro da teoria marxista, dentro dos debates no campo marxista, né, trouxeram novas teses, principalmente ligadas à chamada social-democracia, enfim. E você tem vários estudos que foram, pelos seus autores cunhados de revisionistas, que tratam da Primeira, da Segunda Guerra, para falarmos do campo historiográfico propriamente, né? Há um debate muito expressivo envolvendo as origens do capitalismo, onde as teses, né, revisionistas em relação às origens urbanas do capitalismo aparecem, né, como Maurice Dobb, todo aquele debate possuísmo, Maurice Dobb. Podemos falar também de um debate revisionista em torno da Revolução Francesa, né? Há uma tese, as teses liberais da Revolução. Então, são todos processos que são todos, esses usos são associados, né, a uma visão positiva do revisionismo, que significa, trocando em miúdos, a constante reinterpretação do passado a partir de novos dados, novas evidências, novos aportes teóricos, novas questões, enfim. É o ato de constantemente produzir novas interpretações do passado. Agora, quando que os termos começam a se misturar de forma que a associação entre eles ainda seja tão visível nos dias de hoje? Na realidade, isso começa por volta dos anos 70, quando trabalhos assumidamente revisionistas, assumidamente negacionistas, perdão, especialmente na França, o termo, na realidade, negacionismo, é de um historiador francês, o Henri Rousseau, ele popularizou o termo, em que, abertamente, figuras como Paul Racinier, que é talvez um dos precursores das teses negacionistas na França, um sujeito do campo da esquerda, né? É um outro elemento problemático, né? E mais adiante, o Faurisson, Robert Faurisson e tantos outros que vêm em sequência, em que, não obstante abertamente negarem o Holocausto,
reivindicam para si a pecha de revisionistas. Seus trabalhos, segundo eles, não tem nada de negacionistas. Eles estão produzindo uma revisão de uma historiografia que eles chamavam exterminacionalista, ou seja, uma historiografia que defendia a ideia do extermínio dos judeus. E os próprios historiadores que deram respostas às teses negacionistas, é o que eu estou me reportando especialmente ao Pierre Vidal-Naquet, que escreveu um livro muito conhecido, respondendo aos negacionistas franceses. O livro se chama Os Assassinos da Memória, que é um livro que é fácil de encontrar nas bibliotecas e aí nos meios digitais. Também chamou os negacionistas de revisionistas. Então, a partir daí, os dois termos passam a ser usados de forma simétrica, que, como eu já disse, embora existam boas razões para isso, os revisionistas, de algum modo, são negacionistas, mas, por outro lado, o uso associado desses termos acaba colocando algumas nuvens para a nossa interpretação. Eu acho que ainda é importante distinguir revisionismo e negacionismo, para que a gente não confunda manifestações muito distintas. Uma coisa é uma declaração como uma recente do Bolsonaro, segundo a qual, palavras dele, o Enem, isso foi dito à época do Enem, quando o exame não trouxe questões sobre ditadura, Bolsonaro disse que não deveria ter havido questões sobre ditadura mesmo, porque a ditadura simplesmente não existiu. Isso é uma coisa. Outra coisa é um tipo de interpretação sobre o passado ditatorial brasileiro que, embora não negue esse passado ditatorial, procura justificá-lo a partir de teses que já são tão conhecidas quanto furadas a respeito da ameaça comunista e coisas que tais. Isso é outra coisa, né? Você não nega propriamente o passado, mas o distorce, subestima determinados documentos, superestima outros. Você produz, portanto, uma distorção que não obedece a critérios cognitivos, intelectuais, metodológicos, etc. Há uma distinção importante, portanto, que eu me valho bastante aqui das reflexões de um historiador australiano. Eu estou citando vários caras aqui, depois, se o pessoal quiser, eu passo as referências mais organizadas. Chama Wiese Tucker, em que ele distingue, portanto, o negacionismo puro e simples, que se trata de negar a ocorrência dos fenômenos históricos, ainda que esses negacionistas se chamem a si próprios de revisionistas, o que eles são de fato negacionistas. Esse é o primeiro ponto. Os revisionistas são aqueles que reinterpretam o passado à luz de critérios que não são cognitivos, que não são critérios que guiam a historiografia ou os estudos especializados. São critérios afetivos ligados a identidades de grupo, valores terapêuticos, como o Wiese Tucker proclama. Você tem, por exemplo, uma comunidade de memória já bastante consolidada entre os militares brasileiros, que não embora a gente pode discutir um pouco mais adiante, essa comunidade de memória tenha passado esteja agora caminhando para um negacionismo mais aberto do período militar, mas nas suas origens eles não eram propriamente negacionistas, mas revisionistas, né? E segundo as teses desse revisionismo, dessa comunidade de memória militar, obedeciam muito mais aos critérios de identificação do grupo e de coesão das suas identidades do que propriamente a reflexões intelectuais elaboradas ou que encontram amparo na documentação, nos estudos historiográficos. Então, para que a gente possa balizar bem os conceitos e caminhar para uma resposta para essa primeira questão, Breno, eu diria que o negacionismo é a recusa, né, à veracidade de um determinado acontecimento. É simplesmente negá-lo. Os revisionistas são aqueles que, não negando a veracidade de um determinado fenômeno, procuram distorcê-lo, minimizá-lo, subestimando determinados aspectos, superestimando outros, a partir de critérios, tendo como base critérios que não são critérios usados pelos especialistas, que não são critérios usados
nos estudos historiográficos, no debate acadêmico, enfim, em todos aqueles critérios que nós conhecemos e que se pautam pela metodologia, pelo cuidado com as fontes, pela interrogação delas, etc, etc. E, por fim, e aí eu colocaria um terceiro conceito, porque nós sabemos bem que as nossas interpretações não são definitivas em relação ao passado, e nós estamos em constante revisão historiográfica. Nós estamos sempre produzindo novas interpretações do passado, que podem estar alicerçadas em novos documentos, uma descoberta de um acervo até então desconhecido, uma releitura de acervos já conhecidos, novas questões teóricas, novos aportes conceituais. Isso tudo, embora muita gente também fale em revisionismo, os historiadores são, por excelência, revisionistas, isso pode acabar causando confusão também, por causa do uso do revisionismo dessa forma tão indiscriminada. Então, eu chamo esse exercício de reavaliação do passado a partir de critérios metodológicos, teóricos, bem definidos e reconhecidos pelos historiadores, reconhecidos pela comunidade dos historiadores. Eu prefiro chamar isso de revisão historiográfica. Então, nós temos o conceito de negacionismo, o conceito de revisionismo e o conceito de revisão historiográfica. Esse último para designar, portanto, o que nós fazemos cotidianamente, que é reavaliar as nossas próprias pesquisas, os nossos próprios estudos. Então, eu acho que é muito importante essa pergunta, Breno, para que quem nos escuta e para os interessados em avançar nas discussões sobre revisionismo, negacionismo, estabelecer gradações mesmo. Uma coisa é uma declaração que nega por completo a existência do fenômeno, outra é que, sem negá-lo, provoca as distorções as mais deliberadas possíveis, mas que não pratica exatamente uma negação. Os efeitos políticos, morais e éticos dessas duas posturas, a negacionista e a revisionista, muitas vezes se confundem, ainda mais num momento em que nós vivemos de expansão de notícias falsas e de deturpações e inverdades produzidas cotidianamente, como estratégia política. Mas o bom exercício da crítica, o bom exercício intelectual, a meu ver, recomenda que a gente faça uma distinção desses conceitos. Muito bem, Alexandre. Eu acho que essa distinção conceitual ela é fundamental. De fato, existe uma revisão historiográfica que constitui o nosso ofício. A própria revista, né, se chama História Revista, não apenas por ser um periódico de história, mas para indicar também que a história está sempre sendo revisada, né? A história é revista. Claro. A história como ciência. Encerrar, né? As nossas interpretações não podem se pretender definitivas. Exato. E, como você bem pontuou, essa revisão ela pode acontecer por questões metodológicas, por questões científicas, e também porque o presente muda, não é? O presente e suas demandas sociais, suas demandas de orientação existencial. Então, cada novo presente traz perguntas não respondidas para os historiadores, e isso os conduz a fazer uma revisão do passado com base em método, com base em protocolos. Algo bem diferente do revisionismo histórico e do negacionismo que você definiu muito bem, Alexandre. Achei muito feliz também essa menção que você faz ao Affaire Dreyfus, o caso Dreyfus, na França, porque, segundo vários estudiosos, esse episódio ele marca, digamos assim, a constituição da figura do intelectual. Né? O que é o intelectual público e sua necessidade de se posicionar na esfera pública diante das questões que estão na ordem do dia, das questões que são polêmicas. E me parece que nada mais atual, não é, para pensarmos a atuação do historiador numa sociedade democrática, numa sociedade aberta e plural, ainda mais no contexto de uma cultura digital, na qual os
usuários deixam de ser meros receptores da informação, mas são potencialmente também produtores, né, na sua linha do tempo, cada um produz sentido, produz interpretações. Então, eu acho que essa primeira questão ela vai nos dar um bom pano de fundo para nós avançarmos, né, para a gente se aprofundar nas questões e nos dilemas que o debate sobre negacionismo e revisionismo histórico nos coloca. Antes de avançar, Alexandre, eu quero cumprimentar aqui a nossa audiência, né? Nós estamos com um bom público nos assistindo, algumas pessoas mandaram uma saudação para a gente, então queria agradecer a Aline Machado, a Carlise Schneider, que é uma, digamos assim, audiência cativa nossa, acompanha, acho que quase todas as nossas lives, se não for todas as nossas lives, o Denilson Silva, que nos acompanha lá de Belo Horizonte, a Tamara Freitas, a Cristina Pina, a Alcilene Cavalcante, que é uma colega aqui da UFG, que também é apresentadora aqui das lives, faz parte do corpo editorial, e acredito que em breve também vai voltar a apresentar uma live. O Max Lânio, a Cristina Pina, a Juliana Araújo, Mayra Paniago, a Fernanda Soares, muita gente, hein? Thales Oliveira, nos assiste lá da Irlanda, olha só, uma saudação especial para a nossa audiência internacional. Fiquem à vontade também para mandar comentários, hein, gente? Ao longo da live, nós vamos contemplar os comentários. Vou partir agora para a segunda pergunta, Alexandre. Uma vez que a gente tem um bom pano de fundo conceitual, não é? Que vai evitar que ao longo da nossa conversa esses termos se sobreponham ou se confundam. Bem, a segunda questão é uma espécie de desdobramento da primeira, e com essa questão eu gostaria que a gente fizesse uma contextualização histórica dos conceitos. Você já fez isso em grande medida, não é? Que é ótimo. Fez uma história dos conceitos articulando com a história social, mas eu gostaria de trazer isso para o nosso presente. Você acredita, Alexandre, que momentos de crise como esse que nós vivemos atualmente, por causa da pandemia de coronavírus, são situações mais propícias para o avanço de ideias negacionistas, principalmente, e também revisionistas? Gostaria de lembrar aqui um episódio que, nesse ano, em plena pandemia, no dia 31 de março, o Ministério da Defesa publicou uma ordem do dia afirmando que o golpe militar de 1964 representava, abre aspas, um marco da democracia brasileira. Então, esses momentos de crise, Alexandre, você acha que eles são propícios para o surgimento das teses negacionistas? Outra questão muito importante, Breno. Acho que está dando um eco aqui. Acho que deixa eu desligar o meu. Perfeito. A questão é muito boa, Breno. E aí eu vou tentar respondê-la a partir de um exercício mais amplo de contextualização e de explicação que pode lançar alguma luz para o fenômeno. Sem dúvida nenhuma, momentos de crise são estimulantes para essa difusão, porque momentos de crise significam, em linhas gerais, momentos de descrença que alimentam esse tipo de desconfiança generalizada. Tem um artigo muito interessante, que eu recomendo também, da Tatiana Roque, que é uma professora da FRJ, que saiu na revista do Piauí, que ela faz uma associação muito interessante, e aí ela não está pensando especificamente no negacionismo histórico, ela está pensando nos negacionismos de uma forma geral, mas especialmente no negacionismo climático, que também está bastante em voga, né? Nós vimos um dos filhos do presidente, certa vez, com um casaco, né, não sei aonde, dizendo que como pode haver aquecimento global, etc. Se está frio. E ela faz uma associação muito interessante, muito pertinente, entre os negacionismos, especialmente o climático, com uma desconfiança generalizada em relação às instituições. Há uma desconfiança, no caso que nos toca mais sensivelmente, que é da ciência,
Há uma desconfiança, que também já foi ressaltada numa outra live para um colega, muito bem, para um colega da Federal do Rio Grande do Sul, há uma desconfiança nos chamados mediadores de conhecimento. A própria internet, a própria facilidade de produção de conhecimento, como você bem já salientou, uma ideia de que a internet quebrou a verticalidade da produção de conhecimento. Você pensar os antigos conglomerados de mídia, né? Você tinha os grandes produtores de conhecimento e, né, que difundiam de cima para baixo, e que era depois socializado, compartilhado, né, das formas então conhecidas. Isso se quebrou com a internet. Isso se quebrou com a internet, né, principalmente nos últimos anos, onde você tem uma produção horizontal de conhecimento, em que a noção de autoria praticamente se dilui, e com isso a perda de uma referência que era muito importante numa razão iluminista, numa razão científica, que é a do mediador do conhecimento. Então, entre o conhecimento, né, e o cidadão, a figura do cientista, a figura do produtor de conhecimento, está em crise com todo esse processo que nós vivemos. Isso nos toca diretamente. Não é raro vermos associada as teses negacionistas a uma desqualificação, né, de cientistas, de professores, de intelectuais, etc. As teses negacionistas nunca são desacompanhadas de uma desqualificação mais ampla dos agentes de produtores do conhecimento. Não precisamos rememorar aqui quantos adjetivos pouco honrosos já recebemos, né, doutrinadores e coisas que tais. Então, há uma desconfiança generalizada em relação aos mediadores de conhecimento, que reflete, em algum grau, uma desconfiança nas próprias instituições. Países com ameaças mais sérias à ordem democrática, né, são países que veem as teses negacionistas e as teses revisionistas avançarem consideravelmente, às vezes ocupando políticas públicas mesmo. Há um caso que me interessa bastante, que eu já escrevi a respeito, inclusive, da Hungria, sempre tenho que falar do caso húngaro, porque talvez seja o melhor exemplo de uma política pública revisionista e também com seus traços de negacionismo, que chegou ao poder desde 2010 e tem remodelado desde espaços públicos até currículos escolares na Hungria. E é uma sociedade que passa por uma crise com uma baixíssima confiança, né, na ordem democrática. Então, a pandemia certamente estimula mais a difusão dessas notícias, a difusão das teorias conspiracionistas, dos negacionismos de todo tipo, mas eu prefiro também pensar que o problema antecede a emergência da pandemia, está ligada de forma muito significativa, muito estreita, com uma descrença generalizada nas instituições, em especial aos mediadores, uma desconfiança generalizada em relação aos mediadores científicos. Você tem pesquisas sobre isso, né, realizadas em outros países, que demonstram que uma pergunta que foi feita nessa pesquisa é se a verdade, se a ciência, né, faz alguma diferença em suas vidas, né? E há um grau de desconfiança em relação à ciência muito acentuado no mundo. No mundo. Então, essa descrença na ciência, a meu ver, precisa ser compreendida à luz de uma descrença mais ampla nas instituições e nos mediadores do conhecimento. As coisas não são isoladas. Claro que nós temos fenômenos mais pontuais, ligados às peculiaridades políticas de cada país, que retardam ou expandem o avanço de notícias falsas, de teorias conspiracionistas, de negacionismos, etc. Mas há um pano de fundo, a meu ver, que me parece muito importante, isso está muito bem exposto nesse texto da Tatiana Rock. Há uma desconfiança nas instituições que alimenta
em grande medida, os negacionismos de todo tipo. Desconfia-se da ciência, desconfia-se do emissor do conhecimento, né? Desconfia-se tanto da mensagem quanto do mensageiro, mas é porque se trata, de fato, de uma desconfiança generalizada das instituições. E a recuperação das instituições é parte indispensável de um projeto de reafirmação do papel da ciência na vida cotidiana. Concordo, Alexandre. Acho que isso deixa claro que a saída para nós tentarmos solucionar esse problema não é apenas epistemológica, né? Não envolve apenas aspectos cognitivos, mas tem uma dimensão política incontornável. Você citou o caso húngaro, né? Se eu não me engano, você escreveu no Café História, não foi isso? Foi um pequeno texto sobre revisionismo húngaro. Na realidade, é uma série de 3 textos que devem sair ainda. Eu estou devendo os outros 2, inclusive, mas eu pretendo publicá-los o mais breve possível. É um caso muito emblemático, é um caso muito... E além disso, né, é um caso que um caso que nos ajuda até, em alguma medida, iluminar o nosso contexto brasileiro, uma vez que o líder autoritário, né, o Orbán, ele influencia a família Bolsonaro, não é? Se não me engano, o Eduardo Bolsonaro já se encontrou com o Orbán, então é importante. Nós talvez conhecemos muito pouco sobre a Hungria, né? Vemos muito pouco nos nossos cursos, mas me parece que é um momento apropriado para olharmos para o caso húngaro. Você mencionou também a existência de negacionismos, né, no plural. E uma questão que me surgiu aqui, não sei se a gente pode abordar agora ou talvez mais adiante, é se existiria alguma diferença entre esses negacionismos, o negacionismo científico e o negacionismo histórico, né? As pessoas negam o aquecimento global, algumas pessoas negam a realidade do coronavírus, né? Assim, principalmente aí por meio das fake news que circulam no WhatsApp, as pessoas acham que tudo que a mídia veicula faz parte de um complô e que, na verdade, alguém está escondendo a verdade, né? Alguém está escondendo a realidade. E um último comentário que eu faria sobre a sua resposta, Alexandre, que eu acho que você situou, mostrou bem, né, essa articulação entre a política e a epistemologia, né? Essa descrença nas instituições democráticas, elas, de alguma maneira, têm como efeito a descrença na figura do autor, né, pelo menos aquele autor como a gente conhecia, né, na modernidade, o sujeito que produz conhecimento de maneira autônoma, né, você colocou bem aí que as mídias, elas quebram esse mecanismo, né, a inteligência coletiva, já diria o Pierre Levy, e a autoridade do autor também é questionada, né? E, por outro lado, como você também demonstrou bem, isso acontece muito em países que estão com a democracia em risco e com a ameaça autoritária, né? Então, não sei se a gente poderia fazer algum tipo de correlação, né? Assim, para que esse autoritarismo se legitime, ele talvez precise descredibilizar as instituições que tinham autoridade antes, né? Como a ciência, a política democrática. Sem dúvida, né? O caso húngaro também é emblemático nesse sentido, né? O Orbán baniu uma universidade de lá, né? Que era financiada pelo Jorge Soros, né? Uma universidade de excelência, de cursos reconhecidamente de grande qualidade, né? As universidades e os centros de produção de conhecimento científico são, nesse sentido, inimigos mortais dos regimes autoritários, não tem a menor dúvida. Ainda no caso húngaro, né, outros centros de pesquisa foram inteiramente aparelhados pelo governo. É uma situação muito delicada, que envolve, inclusive, chega na ponta
dos livros escolares, né? Com a inserção nos currículos, e principalmente nos de literatura, de autores abertamente antissemitas. É algo muito sério, né? que passa também, como eu disse, pela reconfiguração do espaço público, criação de monumentos, museus. Então, felizmente, apesar da inspiração húngara para a família que se encontra no poder, nós ainda, aparentemente, não temos ainda algo nessa extensão, né, que temos no caso húngaro, que, de fato, conjuga vários desses aspectos que nós mencionamos, a relação do autoritarismo com a descrença nos mediadores científicos, ao mesmo tempo com a tentativa de aparelhamento dos centros de pesquisa, produzindo versões oficiais de Estado. É um processo que vale muito a pena, de fato, ler mais a fundo, porque sintetiza muitas das nossas questões, e a Hungria é quase como Eu Quero Ser Você amanhã, para vários regimes, né? É um processo já em curso e muito bem constituído. Há uma camada de intelectuais a serviço do Estado húngaro, a serviço de Orbán. Uma das principais conselheiras do Orbán, Maria Schmidt, é uma historiadora. Que é a atual diretora da Casa do Terror, né? Um museu esteticamente muito, muito bem construído, mas com uma proposta claramente revisionista, que associa comunismo e nazifascismo como associa ambos à ideia de totalitarismo. A Hungria teria sido vítima tanto do nazismo quanto do comunismo. Só que você entra no museu e 90% do acervo é dedicado aos horrores do comunismo, né? E ela é a atual diretora, salvo engano, mas durante um bom tempo foi conselheira direta do Orbán e uma das principais cabeças desse grande projeto de revisionismo histórico que já está em curso lá desde 2010. Alexandre, eu queria privilegiar a nossa audiência, cumprimentar aqui a Letícia Alves e agradecer porque ela, inclusive, colocou a referência de um dos artigos que você citou. Exatamente. A Letícia Roque? Letícia Alves. Não, mas a autora desse artigo... Tatiana Roque. Tatiana Roque, misturei o nome das duas aqui. É uma professora do FRJ e é um texto muito interessante. Então, aqueles que tiverem interesse, podem ver aí nos nossos comentários. Obrigado, Letícia. Gostaria de dar uma saudação também para o Saloma, para o Alexandre Andrade, para o Maxwell Coimbra, para o Jorge Luiz Cunha. Vamos contemplar as questões aqui na medida do possível. Antes de passar para a próxima pergunta, Alexandre, surgiu aqui até uma questão que tem grande relação com algo que eu havia pensado para o nosso roteiro. Então, eu vou aproveitar aqui o ensejo e vou fazer uma espécie de junção, tá? A pergunta foi encaminhada aqui pelo João Francisco, e ele diz assim: boa tarde, professor. Há algum tempo eu havia entrado em contato com o senhor e comentado a possibilidade de encarar a questão negacionista a partir de algumas reflexões de Hayden White. Poderia comentar um pouco sobre? Eu gostaria de acoplar essa questão, Alexandre, uma outra que eu havia preparado, que ela tem algo semelhante. É uma pergunta de caráter, digamos assim, mais epistemológico. Se pensarmos a historiografia como campo disciplinar, tem ganhado força no nosso meio um argumento segundo o qual as discussões sobre pós-modernidade e sobre o relativismo epistemológico teriam contribuído para o sucesso das teses negacionistas e revisionistas. Vários colegas nossos têm afirmado isso, não é? Trocando em miúdos, você acredita que algo como uma epistemologia pós-moderna está nos fundamentos de fenômenos como fake news e pós-verdade? Eu lembro aqui que o Hayden White foi apropriado durante muito tempo como sendo um autor pós-moderno, algo que também cabe muita discussão, né? Então, gostaria de te ouvir, Alexandre, tanto sobre essa questão do João Francisco, como sobre essa que eu coloquei, né?
Se a epistemologia... o negacionismo é um filho bastardo da epistemologia pós-moderna? O pós-modernismo virou aquela carta super trunfo, né, que serve para explicar todos os males do mundo, né, incluído o negacionismo e o revisionismo. Eu tendo a desconfiar muito dessa interpretação, Breno. Tentando sintetizá-la, né, o que ela quer dizer é que o relativismo pós-moderno, que tem como base, né, estou simplificando bastante o argumento, né, para a gente poder ser claro para quem está nos ouvindo, o pós-modernismo, segundo o qual deriva do questionamento pós-moderno uma descrença na capacidade de produção de uma verdade objetiva sobre o passado, uma decorrência disso seria o fato de que, bom, se nós não temos mais acesso à verdade do passado, se os nossos instrumentos de cognição, de obtenção de uma verdade do passado, os critérios objetivos, metodológicos, etc., não fazem mais sentido, bom, então qualquer interpretação sobre o passado é válida. A gente entra num ceticismo epistemológico, num vale-tudo epistemológico, segundo o qual qualquer narrativa do passado, uma vez que os critérios de verdade foram diluídos, desapareceram, perderam sentido, qualquer interpretação, então, é válida. Bom, primeiro que isso é uma interpretação altamente distorcida do que se chama pós-modernismo, né? Você não vai encontrar isso no Hayden White, que é um autor que foi extremamente mal lido no Brasil, né? Algumas questões levantadas contra o White poderiam ser resolvidas chegando à página 2 do Meta-Story, né? E é lamentável mesmo que a gente tenha tido essa recepção, que, ademais, não foi exclusividade nossa. Mas isso, primeiro, é uma leitura altamente estereotipada do pós-modernismo, relacionada a um vale-tudo epistemológico, a um ceticismo que não distinguiria mais narrativas aceitáveis das não aceitáveis. Até porque não era nem esse o ponto, para falar do Hayden White, essencial para o Hayden White, que não negava a realidade do passado, mas ele estava preocupado em compreender como essa realidade era figurada no discurso do historiador. É uma coisa completamente diferente. Esse é um primeiro ponto. No que toca especificamente aos negacionistas, é bom nós lembrarmos que nenhum negacionista, nenhum revisionista se advoga relativista. Tanto, se você vai nos textos dos negacionistas, eles estão tentando comprovar objetivamente, a partir de evidências que se mostraram completamente furadas, mas essa não é nem a questão. O que eu estou tentando dizer é que os negacionistas tentaram se amparar também em noções de verdade, de realismo histórico, de objetividade, etc. Então, nenhum relativista, nenhum negacionista, né, se assume como pós-moderno ou assume que a sua narrativa a respeito do passado deva ser considerada porque, afinal de contas, todas devem ser. Não. Os negacionistas tentam fazer valer suas teses a partir de critérios e de princípios que são caros aos historiadores. E aí nós entramos num debate que o Hayden White travou muito bem, para tentar aproximar minha resposta com a pergunta do João, ainda que ele tenha me chamado de senhor, né? Eu adoro, né? E uma brincadeira, João. Mas o Hayden White, nas suas discussões sobre o negacionismo, chamava atenção para a armadilha epistemológica que os historiadores caíam. Porque os negacionistas, como eu já disse, tentavam comprovar as suas teses, apesar de falaciosas, a partir de critérios, de elementos, de princípios que são caros aos historiadores. Então, nós entramos num ciclo de respostas, e aí depois isso vai ser explorado um pouco mais adiante, entramos num ciclo de respostas que se torna quase uma roda que não para de girar e sem grandes vantagens para a gente, porque, afinal de contas, os historiadores respondem com critérios objetivos às falácias que são pretensamente objetivas
dos negacionistas. A gente nunca sabe. Por isso que é um ótimo debate em relação às respostas, que imagino que a gente vai discutir mais adiante, as respostas que podemos dar aos negacionistas, que diz o seguinte: será que a refutação, a pura e simples refutação, basta? Né? Basta a gente dizer que é mentira o que eles estão dizendo? Né? Basta refutarmos com uma verdade, portanto, estamos refutando uma pretensa verdade, o que, de novo, repito, invalida completamente, a meu ver, essa associação entre pós-modernismo e negacionismo. Os negacionistas não são relativistas, eles estão tentando fazer valer suas teses a partir de questões objetivas, de métodos, de princípios que são caros à comunidade historiadora, mas a resposta se mostrou efetiva. Não faltaram refutações baseadas em documentos, em critérios objetivos, nas respostas consagradas que o campo historiográfico aprendeu a dar desde o surgimento dos primeiros negacionistas, que em alguns casos provinham da própria universidade, registros. Né? O caso francês, onde o negacionismo talvez tenha mais prosperado, alguns dos negacionistas eram professores universitários, Robert Faurisson, por exemplo. Né? Houve a defesa de teses e dissertações na Universidade Francesa, principalmente na Universidade de Lyon, salvo engano, que era quase um reduto acadêmico dos negacionistas. Houve teses de teor negacionista. Então, as respostas, né, objetivas, claramente fundadas nos critérios consagrados, aceitos pelos pares, dentro da comunidade historiográfica, essas respostas bastaram. Né? Mas, para responder sinteticamente, tentando alinhavar de modo mais claro o que eu disse, eu vejo com muita temeridade essa associação, né? Porque ela simplesmente escamoteia, essa associação entre pós-modernismo e negacionismo, escamoteia o que os negacionistas estão pretendendo fazer. Os negacionistas estão pretendendo oferecer, e os revisionistas, interpretações do passado a partir de elementos que são próprios, caros a nós historiadores. Você vê, por exemplo, os documentários daquela empresa Brasil Paralelo, que são, a meu ver, revisionistas, com um pezinho lá no negacionismo, mas ainda revisionistas. Os caras estão tentando apontar evidências documentais, apesar de fragilíssimas, entrevistas, enfim, critérios e princípios que são essenciais para nós, historiadores. Então, as respostas deles não passam por advogar nenhuma epistemologia pós-moderna, segundo a qual qualquer narrativa do passado deve ser aceita, porque os critérios de objetividade foram definitivamente enterrados, né, com toda aquela crítica à razão ocidental, que envolve o sujeito. Os caras não estão falando nada disso, ao contrário. Nós podemos comprovar objetivamente que o Holocausto não existiu. Nós podemos comprovar objetivamente que a ditadura militar no Brasil foi uma necessidade para enfrentar o comunismo. Os caras estão recorrendo a elementos que são caros à comunidade de historiadores. Então, essa associação, para mim, é muito frágil, e o Hayden White já, na sua discussão, nos seus debates da Comorce, com outro intelectual, que discutiu, de algum modo, o negacionismo a partir dessa epistemologia pretensamente pós-moderna, já havia apontado, o Hayden White já havia apontado para essas dificuldades de responder, né, às falácias negacionistas, mobilizando exclusivamente, né, as ferramentas intelectuais, metodológicas, teóricas com as quais estamos familiarizados. Isso que talvez nos chame a atenção para a necessidade de pensarmos em outras formas de respostas, que, claro, não invalidam o conhecimento objetivo, realista, dentro do possível do passado, mas que também sinaliza para a necessidade de reflexão e de proposição de outros tipos de resposta. Sim, Alexandre. Eu acrescentaria, né, faria um link com a sua segunda resposta, quando você mostrou que
na verdade, o negacionismo e o revisionismo, em termos políticos, ele está totalmente ligado ao nacionalismo, né? Claro. E do que um autoritário que advogasse uma epistemologia relativista, não é? A gente poderia lembrar, por exemplo, das críticas que autores da Escola de Frankfurt fizeram ao positivismo, sugerindo que o positivismo, essa crença na objetividade quase cega, né, ela está muito ligada à personalidade autoritária no campo político. Né? Então, longe de mim de ser um pós-moderno, um defensor da pós-modernidade, enfim, o debate vai longe, mas me parece que essa associação entre negacionismo e relativismo pós-moderno, ela não procede, não é? A gente precisaria avançar nesse debate, não é? Para superar essa primeira impressão que a gente tem de que o relativismo ele teria gerado o negacionismo, né? Temos algumas perguntas aqui, Alexandre, gostaria de abrir para a nossa audiência, tá bom? Algumas pessoas mandaram aqui perguntas pedindo a referência dos artigos, mas como você citou vários, eu gostaria de pedir para aqueles que estão interessados nas referências para especificar um pouco melhor, né? O Maxwell Coimbra e também o Antônio Souza pediram aqui as referências, mas não deram mais indicações. E pedir, por favor, para eles mandarem novamente um comentário para a gente poder passar aqui para o professor Alexandre. E eu queria, Alexandre, abrir para mais uma pergunta da nossa audiência, do Jorge Luiz Cunha, um comentário, né? Ele diz assim: muito interessante, os negacionismos em diferentes áreas estão em grande medida associados com a péssima qualidade de nossas políticas e também de nossas práticas no campo de educação em todos os níveis. Há várias apropriações metodológicas e práticas na formação de docentes, pesquisadores que são apenas reprodutivas. E ele continua aqui, conclui, dizendo o seguinte: por isso a importância das observações do Alexandre. É preciso transformar a pesquisa em história e demais áreas das ciências sociais em humanas em uma estratégia política de preservação da liberdade e unidade humanas, apenas possível no reconhecimento da diversidade. Acho que um comentário endossando, né, Alexandre, a sua argumentação. Eu acho que eu posso depois associar algumas questões sobre o que fazer como respostas aos negacionistas com parte das considerações aí feitas pelo Jorge. Bem pertinentes, né? Podemos avançar um pouco mais a respeito delas mais à frente. Ótimo. Temos mais um comentário aqui que eu gostaria de projetar, da Alcilene Cavalcante, nossa colega aqui da UFG. Ela diz assim: acrescentaria que o enquadramento de determinados historiadores como revisionistas, um tom pejorativo de negacionista, ao problematizarem os usos do passado para certo projeto de memória. Esse debate sobre revisionismo e negacionismo, eles nos mostram que história e memória estão em constante aliança, né, Alexandre? É difícil distinguirmos uma coisa da outra, né? Por mais que exista a possibilidade de fazer uma espécie de história social da memória, uma história dos lugares de memória, mas a força que esses argumentos ganham no espaço público, acho que nos mostram como é difícil a história se separar da memória, não é? Sem dúvida, né? Eu ministro essa disciplina, inclusive, para alunos do primeiro período, História e Memória, e a gente tenta logo no começo, logo nas primeiras aulas, estabelecer um diálogo entre esses dois conceitos, né? E tentando evitar a dicotomia que caracterizou grande parte dos historiadores, né? É evidente que, quando falamos de história, estamos pensando num discurso que tem
vetores e elaborada a partir de lugares que não são exatamente não são exatamente os mesmos dos discursos de memória. Né? Sabemos que os critérios também de elaboração do passado são distintos, né? Enquanto a memória lida com uma certa dimensão do afetivo, do terapêutico, como chama o Tucker, e outras dimensões não propriamente cognitivas, né? A elaboração do passado a partir dos trabalhos historiográficos, né, está mais calcada na ideia de um discurso crítico, objetivo, e que se pauta por evidências, por interpretação das fontes, etc. Agora, há também as proximidades, né? Nós não podemos negar que tanto os historiadores quanto o discurso dos historiadores quanto o discurso da memória produzem uma elaboração do passado, que está ligada indissociavelmente aos conflitos do presente. Nós podemos fazer aproximações, links também de história e memória, né, os discursos da história, o discurso da memória, a partir de algumas questões. Nós também lidamos com uma elaboração do passado, também somos abertos, atingidos pelos conflitos do presente, nesse sentido, nos aproximamos da memória, e cada vez mais levar em conta, os historiadores têm sido mais sensíveis na apropriação, não sei se o termo é muito bom também, mas no estudo da memória, não simplesmente como um discurso ligado a afetos e muitas vezes terapêutico, mas como uma forma de elaboração do passado que precisa ser colocada em diálogo mais crítico e mais ampliado com a própria produção dos historiadores. Né? Tomar simplesmente a memória como objeto dos historiadores, né, é algo que a gente tem debatido muito dentro do campo. A gente tem tentado pensar em formas de diálogo e de como podemos levar em conta os discursos da memória como formas possíveis, legítimas de elaboração do passado, e não simplesmente como idealizações, etc. Que, é claro, essas dimensões aparecem no discurso da memória, mas compreendê-las como o passado faz sentido para esses grupos que elaboram determinados discursos de memória, é algo que nós precisamos avaliar com muita atenção. Né? Então, a observação entre os dois campos é bastante pertinente. Eu tenho insistido com meus alunos para não separá-los de forma absoluta, como vários historiadores tentaram fazer. Né? A história, a memória é o reino do afetivo, e a história é o reino do discurso crítico, objetivo, etc. Né? Nós podemos ter muita dimensão afetiva também na historiografia. Além do mais, nós também conservamos, ainda que não gostamos de admitir, uma memória disciplinar no campo historiográfico. Quando nós falamos que determinados autores precisam ser lidos porque são clássicos, nós estamos cultivando uma memória disciplinar. Né? Por que nós ainda, né, não que essas obras não sejam evidentemente clássicas, mas os alunos ainda são incentivados a ler e devem lê-los, evidentemente, né? Autores como Caio Prado, aquela tríade, né, que todo mundo já... Quando a gente sabe, por exemplo, através de vários trabalhos, tem a tese do Fábio Franzini, que é um colega da Unifesp, mostrando que a historiografia dos anos 30 era muito mais diversificada, né? E você tem vários autores que estudaram especificamente o Sérgio Buarque, mostrando como o Sérgio Buarque foi consagrado numa memória intelectual como um autor clássico a partir de Raiz do Brasil, que sequer é o livro preferido do próprio Sérgio Buarque. Né? Você tem o clássico prefácio do Antônio Cândido, né, que quase que elevou a obra do Sérgio Buarque, né, à categoria do clássico, aquela coisa toda de influenciar uma geração. Isso tudo bem posterior, coisa de 30 anos, né? Essa consagração não foi imediata, né, da obra do Sérgio Buarque. Né? Então, isso é uma memória do campo historiográfico também, que nós cultivamos. Né? A gente, às vezes, é muito rápido em apontar os discursos memorialísticos dos outros como recheados de afetos e idealizações, sem dar conta dos nossos. Né? Mas isso é um ótimo debate. Sim, e acredito que na sua resposta, Alexandre, você tenha contemplado, de algum modo, a pergunta do seu xará, Alexandre Andrade, porque uma categoria que tem ganhado
muita importância nos debates historiográficos contemporâneos e que me parece dar conta dessa junção, dessa contaminação recíproca entre história e memória, é o conceito de usos do passado. Não é? O Alexandre Andrade pediu para você comentar um pouco sobre como você entende os usos políticos do passado na contemporaneidade, e parece que você, de alguma maneira, já tocou em alguns pontos, né Alexandre? Porque nós não conseguimos mesmo distinguir de maneira dicotômica história e memória, que são feitos usos políticos do passado, no presente, na esfera pública. Isso não é só uma questão de memória, mas a própria historiografia também, o ensino de história, ele tem uma dimensão política. Ele faz um uso político do passado, não é apenas as formas não disciplinadas, não são apenas as formas não disciplinadas que fazem esses usos, não é? Você quer comentar algo mais sobre os usos políticos? Sim, acho que, nesse sentido, né, nenhum passado é morto, o passado é sempre mobilizado. Isso parte também de uma consideração que eu acho que é importante frisar a respeito da própria noção de tempo histórico, que uma certa historiografia científica alimentou desde o século XIX, numa ideia de um tempo histórico homogêneo e linear, que nós estudamos os fenômenos do passado, né, para usar um termo que é difícil tradução para o português, mas que para o francês faz muito sentido, que é a ideia de passeidade do passado, ou seja, o passado tem um caráter intrínseco de ser passado e que, portanto, uma vez transcorrido, isso não nos afeta no presente. O que os discursos e o que o debate sobre os usos públicos do passado, os usos públicos da história tem demonstrado é que, recorrentemente, o passado é mobilizado nas disputas políticas do presente. Não é? A gente tem inúmeros exemplos, né? Nós temos exemplos diversos. Eu sempre gosto de mencionar com os alunos, porque é um debate muito sensível. Quando as cotas raciais foram instituídas, coisa de 15 anos atrás, não lembro exatamente quando que elas foram institucionalizadas nas universidades federais, antes já havia o pioneirismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, um debate sobre o passado escravista brasileiro foi mobilizado. Né? Os defensores das cotas argumentavam que nós tínhamos uma dívida histórica com os negros por conta da escravidão. Não é? E os opositores das cotas voltaram ao passado escravista, especificamente ao passado escravista na África, né, onde a escravidão já era conhecida, para dizer o seguinte: bom, se negros escravizavam negros na África, nós não temos dívida histórica nenhuma com isso. Isso, evidentemente, não é um argumento, aí que vem sempre os perigos da objetividade, né? Stricto sensu, o escravismo no continente africano era conhecido, embora ele tivesse um caráter muitíssimo diferente da escravidão moderna transatlântica que alimentou os impérios coloniais e está naquilo que o Marx chama da acumulação primitiva, de capital, etc. São modalidades muito distintas. Né? Mas, veja, um certo discurso sobre a escravidão foi mobilizado naquele momento para servir de argumento, né, para uma disputa do presente, para servir como argumento para os lados que se digladiavam numa disputa do presente. Nós poderíamos enumerar outros tantos exemplos. Né? Então, nenhum passado nesse sentido é morto. Nós temos uma larga historiografia que já tematizou muito bem o que alguns chamam de passados que não passam, passados traumáticos, passados sensíveis, e que são mobilizados constantemente nas disputas do presente. Você tem uma historiografia muito interessante que discute as origens e os usos do passado em situações de conflito, de guerra, né, especificamente no caso sérvio, né, que os caras conseguiram mobilizar leituras do passado da Sérvia na Primeira Guerra para justificar a limpeza étnica em 1989, na Guerra da Bósnia. Né? Então, isso é seríssimo. Nenhum passado nesse sentido está morto. Então, eles são constantemente mobilizados
para servir de apoio às disputas do presente. É importante que se registre que nós temos iniciativas acadêmicas muito interessantes no estudo dos usos do passado. Há um laboratório muito conhecido já da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Laboratório dos Usos Públicos do Passado, LUPA, com 2 P's. E, enfim, e nesse debate sobre o negacionismo, né, indissociável isso, né? A mobilização do passado como arma de disputa no presente é uma constante nesses governos, né, não exclusivamente a direita, registra-se, né? O governo soviético foi exímio também na reconfiguração do passado, né? Mas nenhum passado é morto nesse aspecto. Sim, o passado não está morto, ele sequer passou, né? Ele Para alguns não, né? é uma força que é atuante no presente. E com a sua intervenção agora, Alexandre, ao falar sobre os usos políticos que foram feitos da escravidão, no debate sobre cotas raciais, eu acho que, de alguma maneira, contemplamos aqui o comentário do Max Lânio Pina, que sempre assiste também às nossas lives. Ele fez um comentário dizendo que o negacionismo ele está centrado e o revisionismo está centrado nos temas mais controversos, né? Uma história sensível que ainda precisa ser enfrentada na historiografia brasileira. Você abordou muito bem a questão da ditadura militar, falou sobre o Holocausto, mas também temos a escravidão, né, Alexandre, que tem sido negada e sofrido todo tipo de revisionismo, justamente para desmobilizar uma demanda social de reconhecimento por direitos no presente, não é? Alguém até perguntou também, Alexandre, eu estou tentando fazer uns links aqui para a gente aproveitar muito bem o nosso tempo, né? Alguém comentou aqui, a Maíra Paniago, ela até pediu para você comentar um pouco sobre quais consequências da onda revisionista e negacionista nos movimentos sociais. E parece que essa vertente que você vem explorando, né, Alexandre? São questões do presente, não é? Disputas políticas do presente que estão envolvidas nessa onda revisionista e negacionista. Então, para se deslegitimar, né, as demandas por direitos, por exemplo, do movimento negro, as pessoas são conduzidas, tentam nos conduzir a um revisionismo da escravidão. Seria mais ou menos por aí, Alexandre? Por aí, o caso do revisionismo da escravidão é ótimo para tentar ensaiar uma resposta para Maíra, né? Vou me reportar aqui de novo a um documentário do Brasil, daquela empresa Brasil Paralelo, que tem produzido conteúdos históricos, né? É uma empresa, né? Que tem produzido alguns documentários, e num deles, né, sem poder negar a materialidade da escravidão, né, o que já seria também algo que, né, que extrapolaria todos os limites do negacionismo, se aqueles existem, mas a escravidão muitas vezes é apresentada não só nos documentários da Brasil Paralelo, mas nos guias politicamente incorretos, em outros textos e conteúdos de caráter revisionista, não como uma verdadeira instituição estruturante da sociedade brasileira, né, mas como uma mancha, uma mácula, né, quase como um desvio, né, moralmente inaceitável, mas que seria isso, um desvio moralmente inaceitável que, uma vez corrigido, né, colocaria novamente a sociedade brasileira nos caminhos da civilização europeia, branca, né? E que, portanto, negligencia aquilo que tem de mais profundo da escravidão, né? Que era o seu caráter estruturante da sociedade brasileira. A sociedade brasileira se estruturou em torno da escravidão. Ela não é simplesmente uma mácula, uma mancha, um desvio moral que, uma vez corrigido, nos salvaria de todos os males. Nada disso. A escravidão
é a dimensão estruturante da sociedade brasileira. Define a sociedade brasileira e cujos efeitos são até hoje. Se nós admitirmos, portanto, que ela era uma simples mancha na nossa história, um desvio moral, uma vez corrigido, nós não temos mais nada com isso. As gerações anteriores já cumpriram o papel de, né, apagar, né, e de corrigir esse desvio moral. Portanto, nós não temos mais dívida nenhuma. Quando nós pensamos que a escravidão é estruturante da sociedade e cujos efeitos estão aí, né, por isso que se fala tanto hoje também na destruição dos símbolos que representam e perpetuam a memória da escravidão. Qual o sentido, em 2020, de nós mantermos uma estátua de um traficante de escravos em pé? Quem defende isso? Principalmente com argumentos mais toscos, né? Estão apagando o passado, como se a estátua representasse o passado, não que a estátua representasse a história não fosse um discurso elaborado sobre o passado. A estátua é um vestígio, não é história propriamente dita. Mas o exemplo que talvez seja para muitos, né, a gente sempre discute a ditadura como trauma, né, mas é sempre bom também perguntar o trauma para quem, né, mas eu acho que talvez o nosso grande trauma histórico seja de fato a escravidão, muito mais até do que a ditadura. Né, as marcas, os efeitos, né, são visíveis, né, socialmente falando, e, portanto, o uso do passado que atribui a escravidão como uma mácula nos desresponsabiliza, né, pelo passado. Nós não temos mais nada com isso. Foi uma mancha, uma página imoral da nossa história, mas que já foi virada. Agora, quando nós pensamos a escravidão, a memória da escravidão como estruturante da sociedade, cujos efeitos são percebidos no cotidiano, aí a história muda completamente de figura, nós estamos falando de outra coisa. Então, admitimos, inclusive, que temos responsabilidade com o passado, que nós voltamos aos temas sensíveis. Ninguém está discutindo, as capitanias hereditárias não causam grande comoção entre nós. Né? Embora, né, tenha toda uma dimensão do debate sobre acesso à terra, enfim. Mas alguns temas são, de fato, mais sensíveis, alguns temas são, de fato, mais impactantes no presente. Né? Inclusive, volto a dizer, colocando em questão, em xeque, né, algumas noções que eram consagradas no nosso campo, como, por exemplo, da distância histórica. Só devemos estudar o passado, só devemos estudar eventos que guardem uma certa distância do historiador. O historiador deve ser alguém distante, tanto temporalmente quanto afetivamente, dos seus objetos. O historiador mais imparcial possível será sempre um melhor historiador do que aquele que tem envolvimento mais afetivo, político, ideológico com os temas que estuda. Esses temas sensíveis colocam essas questões em questionamento, colocam essas questões em debate, colocam essas questões em xeque. A dimensão ética do nosso ofício, a dimensão política, o envolvimento nas questões do tempo presente. Isso tudo é fortemente alimentado por esses debates. E isso atinge os grupos sociais. A memória, as elaborações do passado são constituintes das identidades políticas, culturais, de grupos e de indivíduos. Portanto, releituras negacionistas, leituras revisionistas do passado, atingem em cheio, né, os movimentos sociais, na medida em que deslegitimam demandas, servem para deslegitimar demandas. Se a escravidão, repito, se a escravidão é uma mácula, uma vez sanada essa mancha na nossa história, não temos mais nada com isso. Portanto, não faz mais sentido demandas por reparação, demandas do nosso tempo que visam combater o racismo associando a uma herança da escravidão. Não, isso passou. Mas passou para quem? Né? Então, a pergunta da Maíra é excelente, porque os grupos sociais constituem-se como identidades políticas e culturais, não só pelas demandas e pelas relações que travam entre indivíduos e grupos, mas também por um passado comum, por uma memória que faça sentido para o grupo, que dê identidade, que dê coesão. Então, leituras revisionistas, negacionistas, atacam não apenas a inteligência de quem estuda o passado, mas também as demandas por justiça, por reparação do tempo presente.
Sim, Alexandre, e daí a importância de legislações como aquelas que garantem o ensino de história e cultura afro-brasileira e de história indígena na educação básica, justamente para mostrar e para, de alguma maneira, salvaguardar os direitos sociais desses grupos e para mostrar como a história e a memória compartilhada são constitutivas da identidade coletiva desses grupos. Né? Agradeço, então, a Maíra. Fico muito feliz, Alexandre, porque nas suas respostas você já toca em várias perguntas que as pessoas vieram colocando aqui. Isso é muito bom. Eu havia mencionado aqui que 2 pessoas pediram referências, né, de textos que você citou. O Maxwell Coimbra disse que os textos que ele pediu são os próximos, sobre Hungria, que você ainda não publicou. Cenas dos capítulos, né? Aguardar um pouquinho. Cenas da quarentena, né? Exatamente. E o Antônio Souza, ele disse que não lembrou o nome exatamente de quem era, mas era sobre uma professora que discutia a historiografia como uma responsabilidade social. Você se recorda, Alexandre? Também não... Tem vários autores, né? Você tem, inclusive, engraçado que eu estava até olhando aqui, justamente... Tem aquele clássico do Pedagogá, né? Até acabei de achar aqui o Dumoulin, que é o papel social do historiador, muito centrado no caso francês, mas que dá bons insights para a gente pensar as relações entre historiador e espaço público, né? O papel público do historiador. Né? O caso francês é muito sensível, porque envolveu, inclusive, a participação de historiadores em julgamentos, né? de figuras do nazismo. É um tema muito delicado, né? Que depois a gente pode até falar um pouquinho mais adiante, porque envolve também o negacionismo, mas o Dumoulin é um ótimo debate, é um autor que eu recomendo bastante, né? O livro se chama Papel de Historiador, foi editado pela Autêntica, e é uma referência que eu recomendo bastante nessas discussões, né? E nós temos o laboratório o Lupa, né, que discute bastante também as questões que envolvem o papel público do historiador, as relações entre conhecimento histórico e ética a partir dos usos públicos do passado. Lá tem boas indicações de textos, tem alguns artigos. Eu acho que vale a pena consultar também o laboratório do Lupa, né? Aproveito então para fazer uma propaganda, né, porque a gente já fez aqui uma live com o Fernando Nicolazzi, na qual discutimos sobre a dimensão ética do ofício historiográfico, sobre o engajamento político. Então, vocês podem acessar o site do Lupa, podem também assistir a essa live com o Fernando Nicolazzi, que é um dos coordenadores do Lupa, não é isso, Alexandre? É o atual coordenador, né? Então, eu vou aproveitar que a gente está abriu o espaço aqui para propagandas, e vou fazer, antes de fazer a próxima pergunta, Alexandre, eu queria divulgar também um outro projeto do qual eu faço parte, que é uma série de vídeos que está sendo veiculada no portal HH Magazine, que é o portal de divulgação científica da história da historiografia. É uma série de vídeos. Eu faço parte da equipe, sou inclusive um coadjuvante ali, juntamente com alguns colegas, como o Hugo Merlo, lá da UFES, o Valderez Ramalho, da UFOP, o Augusto de Carvalho, da UFES. A série se chama Crise e Historicidade. É uma série de entrevistas nas quais a gente tem tentado pensar as dimensões da crise atual do ponto de vista específico da teoria da história. E um dos membros da equipe, né, o nosso diretor, responsável pelas edições dos vídeos, o Hugo Merlo, ele fez uma pergunta aqui, Alexandre, que dialoga muito com uma pergunta que eu havia preparado. Então, eu vou fazer novamente um link, tá bom? Vou projetar aqui, ó. Professora Avelar, obrigado pela fala. Muito se associa o debate sobre negacionismo e revisionismo
ao debate sobre a regulamentação da profissão de historiador, a partir do argumento que a profissionalização contribuiria no combate ao negacionismo e revisionismo. Você pensa que há ganhos nessa associação? Eu havia preparado aqui uma pergunta justamente para a gente refletir sobre a dimensão ética e política do nosso ofício, não é, Alexandre? Pensando que o simples acesso à informação não é solução para refutarmos teses negacionistas. Não é? Alguns estudos têm demonstrado isso, que o revisionista e o negacionista, ele tem acesso às informações. Né? A origem do negacionismo e do revisionismo não é ignorância, pelo contrário, né? São questões de ordem moral, psicológica, política. Então, pensando nisso, né, Alexandre? Pensando que... Vou até lembrar aqui de um meme que circulou bastante, você deve ter visto, né? Aquele meme assim, por mais aulas de história. As pessoas pediam retorno da ditadura e a resposta era por mais aulas de história para essas pessoas. Como se o simples acesso à informação factual do que foi a ditadura tivesse o poder de convencer essas pessoas de ideias revisionistas e negacionistas, não é? Então, se você puder comentar esse amplo leque de questões que eu reuni aqui, Alexandre, e agradeço ao Hugo também pela audiência. Todas as questões poderiam ser sintetizadas, né, numa, né, o que fazer, né, para responder aos negacionistas. Essa crença de que a objetividade historiográfica, o acesso ao conhecimento histórico produzido é a panaceia para todos os nossos males, ela é um tanto ingênua, a meu ver. Nós não temos uma relação imediata entre ignorância e teses negacionistas revisionistas. Ainda que essa relação ela possa existir, mas eu não imputo a ela uma centralidade que muitos veem. Aliás, eu acho até que uma certa presunção, né, que precisamos reavaliar também, imaginarmos que boas aulas de história bastariam para que defensores da ditadura fossem neutralizados. Nós não temos pesquisas e evidências que atestem isso. Isso me parece muito se situar muito mais no campo dos desejos do que da realidade, né? Ainda que... minha gata entrou aqui. Ainda que isso possa ser pensado como uma possibilidade de investigação. No entanto, eu também acredito, tentando explorar um pouco a sua pergunta e oferecer ensaios de respostas sobre o que fazermos, isso também não significa que o conhecimento objetivo acadêmico, né, seja irrelevante no conjunto dessas respostas. Evidente que não, né? Mesmo porque o que está em jogo, para além das teses negacionistas, é também um ataque aos produtores de conhecimento, um ataque à universidade pública, etc. Reafirmar o nosso lugar é importante, né? Reafirmar a especificidade do conhecimento histórico, a sua relevância no espaço público, me parece também elementos que não podem ser dissociados, né? Peraí que eu vou descê-la aqui, só um minutinho, que não podem ser dissociados ao vivo, né? Atração, do conjunto dessas respostas. No entanto, elas não bastam, e eu vou tentar explicar o porquê. Né? Há uma necessidade também, a meu ver, que precisamos admitir, de produzirmos uma melhor comunicação, né, com espaços não especializados de produção de conhecimento histórico. Isso não significa abraçar e admitir como válida qualquer interpretação do passado, feita por não especialistas. Eu acho que isso... Eu sempre digo para os meus alunos que nós, na universidade, precisamos
como historiadores, saímos do senso comum, saímos da superficialidade e não devemos hesitar em apontar versões erradas sobre o passado, em corrigir, né, mesmo picaretagens intelectuais, etc., sem, se isso for associado a algum tipo de arrogância ou presunção, paciência. Né? Mas também ter a consciência de que isso demanda formas de comunicação, de ampliação da nossa participação no espaço público, que ainda estamos engatinhando. Por isso que iniciativas como essa são sempre bem-vindas. Né? Nós ainda estamos nos situando... Eu vou achar, porque ela abriu a porta, e eu vou fechar novamente, só um minutinho. Pode ir lá, Alexandre. Pronto. Bom, enquanto isso, eu quero agradecer a nossa audiência, pessoas que estão nos parabenizando, o Ângelo Marcos de Souza, o Wesley Santos, o Augusto César. Muito obrigado, gente, pelo prestígio que vocês nos dão aqui ao assistir e comentar a nossa live. Bom, acho que o Alexandre já vai voltar. Só um minuto, Alexandre, questão técnica aqui, para eu te reinserir na tela. Opa. Aí. Eu também estou aprendendo. Peço até desculpas, parece que em alguns momentos estava dando eco no meu microfone. Peço até desculpas. Acho que ele estava dando alguma interferência na sua fala, Alexandre, mas você estava acabando. A gente está engatinhando nessas formas de pública, né? E como eu estava dizendo antes da porta ser aberta, né? Porque ela pula mesmo na maçaneta, ela abre a porta. Né? Então, tem esses momentos, né, imprevistos. Mas, como eu estava dizendo, a reafirmação do nosso lugar, da nossa especialidade, da nossa especialização, do campo de conhecimento historiográfico, não pode estar desacompanhada de um esforço de estabelecer uma comunicação mais ampla com os setores não especializados, sem, evidentemente, endossar, né, picaretagens intelectuais ou versões destituídas de qualquer rigor, né, narrativas históricas, historiográficas destituídas de qualquer rigor. Não se trata, evidentemente, disso, mas se trata de ampliar mesmo os canais de comunicação que envolvem um investimento intelectual que me parece inadiável em divulgação. Né? Ampliar os canais, a HH Magazine é um ótimo exemplo de canais de divulgação, Café História, nós temos que ampliar esses canais, os historiadores precisam, de fato, conversar com os não especialistas, ainda que isso seja difícil, né? Nem todo o tema é de fácil recepção pelo não especialista, sabemos dos limites, das dificuldades, mas é um esforço que a gente tem que levar em consideração com mais seriedade. Uma outra questão que me parece importante também é considerarmos a pluralidade não apenas do passado, nas nossas abordagens, né, a ideia de que o passado nunca está resolvido, né, e que, portanto, né, precisamos sempre realimentá-lo com reinterpretações e novos estudos, mas também considerar como outros campos elaboram as suas investigações sobre o passado, como o passado é elaborado pela literatura, pela sociologia, pela antropologia, etc. A história, eu sempre digo isso também para meus alunos, a história é um modo específico, o discurso do historiador, a história é conhecimento, é um modo específico, localizado no tempo, de elaborar o passado. Né? E que outros campos também fizeram suas incursões e produziram seus discursos, seus saberes sobre o passado. Muitas vezes nós nos utilizamos da literatura como uma mera fonte, né, para os nossos trabalhos, incorporamos os aportes teóricos da sociologia, da antropologia, mas também me parece importante incorporarmos e ampliarmos o diálogo com as formas específicas dos saberes do passado que esses campos também produzem. Ampliação desse diálogo para além da especificidade historiográfica, né, para além do campo restrito dos historiadores, afinal, não somos donos do passado,
também me parece uma iniciativa muito interessante. Ampliar um diálogo que seja interdisciplinar, transdisciplinar, no sentido mais amplo do termo, e que não signifique simplesmente a incorporação de conceitos, de ideias, ou mesmo utilização de textos literários como fontes, mas que passe também pela compreensão de como esses campos elaboraram os seus saberes sobre o passado. Não é? Então, ampliar é reafirmar o lugar do conhecimento historiográfico. Nós temos uma historiografia muito sólida, né, que deu respostas para inúmeras questões, já que nós estamos falando majoritariamente de ditadura e escravidão, a historiografia brasileira nesses dois campos é de excelência. É de excelência. Né? Internacionalmente reconhecida, inclusive. Né? Reafirmar esse lugar é indispensável, porque também passa pela reafirmação do lugar da universidade pública, do lugar do conhecimento especializado, que não pode, evidentemente, se esgotar, né, numa defesa acrítica do campo científico, né, sem procurar estabelecer canais de interlocução mais amplos com a sociedade civil, especialmente através dos canais de divulgação científica que devem ser cada vez mais incentivados. Essa é a segunda questão. E a terceira, a meu ver, que passa por uma resposta mais consistente aos negacionistas, significa considerar, em diálogo com os historiadores, outras formas de elaboração do passado, de saberes do passado produzidos por outros campos, que não simplesmente o nosso. Nós não temos todas as respostas possíveis para o passado. Né? Nós temos hoje, para falar do campo literário, que tem cada vez mais me interessado, né, textos, romances que são absolutamente indispensáveis para a compreensão do período ditatorial, tanto quanto textos de historiadores. E não estamos ali simplesmente para analisá-los como fonte, mas para perceber os processos de elaboração do passado que são característicos dos escritores, dos ficcionistas. Né? Perceber como o tempo histórico é figurado numa obra ficcional. Perceber como o tempo histórico, né, é uma coisa para os historiadores e pode ser outra coisa completamente diferente para os antropólogos. Né? Que já nos ensinou tão bem aquelas noções da sociedade fria, né? Sociedade quente, do que os antropólogos já nos alertaram décadas atrás. Então, todos esses movimentos me parecem essenciais para poder ensaiar algumas respostas aos negacionistas que não se esgotem simplesmente na reafirmação da objetividade histórica. Fizemos isso já inúmeras vezes, né? E os negacionistas não desapareceram, e não vão desaparecer, evidentemente. Mas será que essas respostas, exclusivamente baseadas na reafirmação da verdade do passado, foram suficientes? Uma outra linha, mais problemática ainda, a meu ver, que não chegou aqui, embora nós tenhamos tramitando no Congresso, né, ou pelo menos já foi apresentado um projeto de lei que criminaliza a apologia da ditadura, né, que é uma estreita correlação com as chamadas leis memoriais na França, né? Existem leis que penalizam o negacionismo na França, em outros países também, altamente questionáveis, eu tenho muitas dúvidas a respeito delas, não porque, evidentemente, eu tenha qualquer apreço pelos negacionistas, tá? Mas essas leis, elas foram muito criticadas em vários países a partir de algumas questões que me parecem muito relevantes. A primeira delas é a seguinte: pode uma lei decidir como devemos lembrar o passado? Né? A memória, ela pode ser alvo de judicialização? Né? Uma outra questão mais pragmática diz o seguinte: várias dessas questões que são contempladas nas leis memoriais já são contempladas como crimes em outras leis. E uma terceira, que me parece ainda mais merecedora da nossa atenção, é que, pelo menos em outros países, indivíduos que foram condenados por negacionismo acabaram se tornando mártires da liberdade de expressão, etc. Certa vez eu vi um dos vídeos do Robert Faurisson, talvez o mais famoso dos negacionistas franceses, que foi condenado um monte de vezes pela justiça francesa. Num dos seus últimos processos, ele saindo de uma audiência, tem um vídeo no YouTube, cercado de pessoas, né,
dando entrevistas, quase e falando mesmo, né, na liberdade de expressão, etc. Essas leis memoriais foram suficientes para coibir o ressurgimento de grupos neonazistas nos países europeus? Resposta não. Resposta não. Eu tenho muitas dúvidas a respeito da eficácia de leis desse tipo. Nós podemos abrir mão, né, dessas disputas pelo passado e deixar que elas se resolvam nos tribunais? Né? Elas são eficazes do ponto de vista de coibir o negacionismo e evitar que figuras como Faurisson surjam? São ótimas questões, né, que me fazem colocar em dúvida a eficácia desse tipo de loi memorielle, como se chama na França. E deu ensejo a outras absurdas. Né? Uma das últimas era, acho que foi na época do Sarkozy, se eu não me engano, em que chegou a ser discutida uma lei no Congresso francês em que se determinaria, ela foi barrada, ela não foi adiante, mas que os currículos escolares deveriam inserir nos livros, os livros escolares deveriam conter menções positivas à presença da França na Argélia, valorizando o colonialismo. Olha aí, né? Já que nós podemos condenar determinados passados, o argumento podemos exaltar outros. Por que isso não pode ser matéria de uma lei também? Já que nós temos leis que interditam certas lembranças. Se as leis interditam certas lembranças, nessa dialética entre memória e esquecimento, se algumas lembranças podem ser interditadas, outras podem ser valorizadas. Por que não? Então, as leis memoriais sempre são problemáticas. Os historiadores franceses se posicionaram veementemente contrários. Né? Uma boa parte dos historiadores franceses, historiadores muito importantes da França, se posicionaram, inclusive, criando associações. Tem uma associação, né, que se chama, acho que é no Comitê de Vigilância sobre os Usos do Passado. Os caras têm um monitoramento do que eles chamam de usos políticos do passado. O Henri Rousseau faz parte, né, historiadores importantes da França se posicionaram. Isso também me causa dúvida. Como também me causa dúvida, para responder ao querido Hugo Merlo, se especificamente uma lei que regulamenta, e eu sou favorável à regulamentação da profissão de historiador, né, já me manifestei publicamente favorável, mas não me parece que uma lei que regulamente a profissão vai coibir, né, os negacionismos. Eles já estão aí. Os negacionistas já estão aí, nada indica que eles irão desaparecer, até porque o momento político lhes favorece. Os negacionistas chegaram ao poder. Os terraplanistas chegaram ao poder. Né? Então, nada indica que uma lei que regulamenta a profissão de historiador vai coibir esse tipo de coisa, porque muitos atuam à margem mesmo da profissão historiadora, regulamentada ou não. Então, não me parece que leis desse tipo sejam eficazes. A lei de regulamentação da profissão historiador é muito importante, sou favorável a ela, especialmente por abrir a possibilidade de emprego, né, para jovens formados em história, que muitas vezes não podem concorrer a determinadas vagas, porque a carreira de historiador não existe, né, juridicamente falando. Então, eu sou favorável, especialmente por conta disso. Mas eu tenho sérias dúvidas que formas de lembrança, de recordação do passado, possam ser arbitradas, né, pelo direito, né, possam ser definidas, né, ainda que isso não signifique, reitero, qualquer simpatia pelos negacionistas e qualquer apreço pelas teses que eles professam. Mas é uma questão de eficácia mesmo. Não tem dúvida que esses tipos de leis que procuram regulamentar como se deve lembrar e recordar determinados passados, especialmente esses mais sensíveis, possam ter eficácia, né, no combate ao negacionismo. Eu sou muito cético em relação a isso. Alguém já disse que o passado é importante demais para ser monopólio dos historiadores. E você mostrou isso muito bem na sua fala, né, Alexandre? Mostrando como o nosso diálogo interdisciplinar e transdisciplinar não deve ser feito apenas pela via da instrumentalização. Não é assim, como se a história fosse uma espécie de rainha das ciências, a historiografia, né, uma espécie de rainha das ciências sociais, que pudesse simplesmente usar ferramentas de outras ciências sem
se questionar sobre os protocolos epistemológicos, né, das outras ciências, sobre como eles podem enriquecer a nossa própria matriz epistêmica. Uma coisa é pensarmos isso, outra coisa é não nos engajarmos politicamente no debate contemporâneo sobre a regulamentação da profissão do historiador, por esses motivos que você colocou, né, Alexandre? Existe uma questão de mercado profissional, não é? Existe uma questão política também, né, Alexandre? Falávamos aqui no início da live sobre a importância do intelectual público, a importância de nós nos posicionarmos politicamente na esfera pública, e acho que vocês vão se lembrar, né, as pessoas que nos assistem, que em plena pandemia tivemos aquele infeliz veto do presidente à aprovação do projeto. Ou seja, a historiografia incomoda, né? A historiografia como ciência, como comunidade, como órgão da sociedade civil organizada, como representante de um conhecimento especializado, legítimo, praticado com métodos, ele incomoda ao poder, não é? Então, me parece que passa por aí também, não é, Alexandre? Sem dúvida. E, embora eu tenha reforçado a importância de nós nos engajarmos, né, politicamente e também nos esforços de divulgação do conhecimento, né, iniciativas muito boas já têm sido feitas, né, nos últimos anos. Também me incomoda um pouco a crítica pela crítica, né, de que os historiadores são enclausurados, né, desconsiderando muitas iniciativas muito importantes que já têm sido feitas, especialmente pelos colegas de ensino de história. Sempre costumo dizer para os meus alunos, né, que a minha formação pedagógica era 1 milhão de vezes pior do que eles têm hoje, né? Nós avançamos muito, né, nos debates sobre ensino de história. As minhas disciplinas pedagógicas sequer eram ministradas pelos professores do departamento de história. Colocavam os caras lá da pedagogia, que eram os desprezados da pedagogia mesmo, para administrar disciplinas de licenciatura, que a gente brincava que a gente ia ter aula com a 3ª divisão da pedagogia, né? Porque colocavam os caras lá muitos que não tinham nem mestrado, né? A UERJ, eu estudei na UERJ, ela admitiu muitos professores durante a ditadura, né? Sem concurso, que a gente brincava, o professor janelão, o cara entrou pela janela, né? Então, era muito ruim, muito precária mesmo a formação. E nós temos hoje áreas de especialidade no ensino de história, nós temos uma especialidade cada vez mais acentuada nesse campo e que merece, né, todos os nossos aplausos, né? Assim como várias iniciativas de história pública, né? Nós temos uma rede expressiva de história pública hoje, desenvolvida por vários colegas, né, que estão levando adiante projetos muito estimulantes, né, muito importantes. Tem uma certa dose de injustiça nos acusar de encastelamento, né, como se nós ainda estivéssemos na realidade das grandes cátedras, né, dos anos 60, dos anos 70, ou mesmo ainda se estendendo nos anos 80. Muita coisa mudou de lá para cá, né? Insisto ainda na necessidade de ampliação desse diálogo, mas sem desconsiderar as iniciativas muito importantes que envolvem posicionamentos ético-políticos, mas também esforços de divulgação científica que já estão sendo feitos em vários espaços, né, Brasil afora, né? Acho que isso deve ser mencionado. A gente avançou bastante, né, nos últimos 10, 15 anos, sobretudo, nessa seara. Alexandre, nós já estamos chegando na reta final da nossa live. Queria te agradecer, porque a nossa conversa foi muito qualificada. Você elevou muito o nível da discussão sobre esse tema. Queria agradecer também as pessoas que nos assistem e mandaram um recado aqui nos nossos comentários. O Denilson Silva, a Belúcia Souza, a Daniela Medeiros, Wesley Santos. Temos uma audiência ilustre aqui do Valdeir Araújo, a Giovana Calado. Quero agradecer muito a todos vocês. Quero também já aproveitar a deixa, né? O Alexandre explorou muito bem agora nessa última resposta
os avanços que o campo do ensino de história tem experimentado no Brasil, e eu já quero fazer a divulgação aqui da nossa próxima live. Inclusive, ela toca num tema que a nossa audiência comentou. A Letícia Alves tinha pedido para você comentar sobre a questão da derrubada das estátuas. Você acabou falando sobre isso ao comentar os usos políticos da escravidão, né, a derrubada da estátua de um traficante de escravos, né? Mas esse é justamente o tema da nossa próxima live. A próxima live vai ser no dia 5 de agosto, aqui mesmo no canal da História Revista, no Facebook, e o tema será Educação Histórica e Patrimonial, olhares sobre o patrimônio em tempos de pandemia. E teremos uma convidada internacional para discutir esse tema, a professora Helena Pinto, que é pesquisadora da Universidade do Porto. Então, quero fazer aqui o convite para todos aqueles que se interessam pelo campo da educação histórica, da didática da história, do ensino de história, da historiografia de modo geral, todos serão muito bem-vindos. Então, eu queria também, Alexandre, abrir espaço aqui, caso você queira fazer alguma consideração final. Quero reforçar os agradecimentos a você, né, por ter aceito o nosso convite. Quero agradecer aos meus colegas do corpo editorial da História Revista, que são participantes ativos, o Cristiano Nicolini, a Alcilene Cavalcante, a Maria da Conceição Silva, a nossa editora-chefe Adriana Vidotti, a Lorena Vargas. Quero agradecê-los e passo então a palavra para você, Alexandre, reiterando os meus agradecimentos e abrindo um espaço para considerações finais. Breno, eu quem agradeço o convite mais uma vez, foi um grande prazer poder conversar com vocês, com as pessoas que estão nos assistindo, né? Esse tema, de fato, desperta grande interesse pela atualidade, pela relevância no espaço público, né? Especialmente nesses momentos delicados, né? Politicamente, né? Falando que vivemos, né? Onde o negacionismo deixou de ser um discurso das sombras, né? Para se tornar, né? Voz, né? Do poder. Nós não podemos negligenciar esse aspecto dos discursos negacionistas. Nós não estamos falando mais de indivíduos que quase de forma anônima professavam, né, teorias conspiracionistas as mais desvairadas, né? Nós temos que compreender a ressonância desses discursos no espaço público e procurar enfrentá-los, sem ilusão de que o negacionismo desaparecerá, né? Os discursos negacionistas, na realidade, eu sempre costumo dizer que eles dão eco a uma própria característica estruturante de toda a máquina genoticiária, de toda a máquina de apagamento do passado, né? A profusão de testemunhos dos sobreviventes do Holocausto, né, serviram sobretudo para dar uma resposta a uma própria característica inerente da máquina judiciária, que é de apagar o passado, né? Aquilo que os alemães diziam, né, para os presos, né, nos campos de concentração, né? Nós não vamos deixar rastros. E se algum rastro permanecer, a história é tão absurda que ninguém acreditará em vocês. Isso era constantemente, o Primo Levi fala disso diversas vezes, né? Se vocês sobreviverem, o horror que vocês experimentaram será de tal magnitude, né, que ninguém acreditará em vocês. Então, nós devemos enfrentar o horror, né, com as armas que dispomos, né, com os saberes, né, dos quais somos legítimos, né, pela formação para professá-los, sempre em diálogo com a sociedade civil, com aspectos, com setores não especializados, mas procurando entender também os limites e alcances dos nossos discursos, das nossas elaborações do passado, mas sem negligenciar que, de fato, vivemos um momento muito delicado em que o negacionismo, né, chegou ao poder e pode se transformar, né, nos próximos anos, esperamos que não, em uma política de Estado. Isso é um temor em relação ao qual
nós devemos ter bastante cuidado. Então, sigo à disposição de vocês para novas conversas, foi um grande prazer, espero que tenha sido útil, né, como reflexão para aqueles que nos assistiram, né, eventuais referências, as pessoas podem me procurar nas redes, né, estou por aí, e já que nós estamos também no campo das propagandas e dos anúncios, né, no próximo dia 31, salvo engano, né, eu estarei presente, estarei conversando com os colegas da Federal do Rio Grande do Sul, mais uma vez, sobre o tema das estátuas, né, que eu já havia discutido numa live anterior, né, com o pessoal do Educaf, de Divinópolis, né, que é um projeto sensacional. Também publiquei recentemente um pequeno texto sobre isso na HH Magazine, e no dia 31, né, isso será divulgado por mim, pelos colegas da pós-graduação em História da Federal do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar sobre isso também. Então, Breno, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muito obrigado para quem resistiu até aqui, né, nessa live. Desculpe os pequenos imprevistos felinos que ocorreram aqui, né, mas foi um grande prazer, espero que tenha sido importante como reflexão sobre o nosso lugar, sobre o lugar do conhecimento histórico, sobre o papel público dos historiadores, os limites do conhecimento e especialmente sobre o tempo que vivemos. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço. Até uma próxima. Eu não sei se tem algum negacionista ou revisionista nos assistindo, já estamos chegando quase a 2 horas de live, mas eu vou finalizar aqui com a frase de um filósofo, pelo qual eu tenho muito apreço, chamado Paul Ricoeur, e diz o seguinte: as coisas passadas foram abolidas, mas ninguém pode fazer com que não tenham sido. Vivemos tempos de pandemia, o coronavírus é uma ameaça real, então, se vocês puderem, por favor, fiquem em casa, cuidem-se de vocês, cuidem dos seus próximos e até a próxima, gente. Acompanhe a revista. Obrigado, Alexandre. Um grande abraço, até a próxima.